Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu finalmente venho trazer a minha primeira lista de melhores do ano aqui no canal. E essa primeira lista vai ser em relação aos livros de ficção em geral que eu li ao longo do ano de 2022. Vai ter uma outra lista na sexta-feira para vocês conferirem também as minhas melhores leituras de fantasia, ficção científica e horror. E antes de tudo, antes de apresentar essa lista, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Eu lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá falar dessa top melhores leituras do ano de 2022. Eu quero começar, antes de começar de verdade a falar essa lista, que esse, para mim, foi um ano, de certa forma, complicado, na verdade, de leituras em relação à ficção em geral. Montando essa minha lista, eu tinha a ideia inicialmente de fazer um top 10. Acabou virando um top 9, top 8, mas vocês vão entender por quê. Porque lá na primeira colocação eu acabei deixando um empate entre os dois primeiros colocados. Só que assim, do universo de mais de 20 livros lidos, e eu não me sentia, por exemplo, capaz de fazer um top 10 de verdade. Porque eu acho que abaixo da 8ª posição ali pra mim, são livros que de certa forma não me marcaram totalmente, que merecessem estar nessa lista. Então vamos lá, né? Vamos começar logo esse top 8 melhores leituras com o 8º colocado. E esse aqui eu coloquei a minha primeira leitura do ano de 2022, Gente Ansiosa, do Fredrik Backman. E ele entrou ainda nessa lista, apesar dele ter sido minha primeira leitura do ano de 2022, e eu praticamente ter esquecido quase tudo dessa experiência. E isso no sentido de experiência da narrativa, porque a experiência que eu acho de leitura de Gente Ansiosa, eu acho que ela já foi o suficiente para manter no meu top leituras do ano de 2022. É um livro que eu tenho certeza que vai marcar muita gente que ainda não leu, eu sei que é um livro que marcou muita gente, então eu quis mesmo assim colocar ele aqui. É uma leitura que ela tem um humor diferenciado, ela tem algumas partes bastante tocantes, e eu acho que é uma leitura que vale a pena. Eu nem vou entrar em tantos detalhes assim, porque eu não tenho mais tanta memória de verdade em relação ao que a narrativa trata totalmente ao longo da leitura de Gente Ansiosa. Mas ele já foi um livro, a experiência que eu tenho, a experiência que eu lembro dele foi o suficiente para se manter aqui nessa 8ª posição. E na 7ª posição eu vou colocar O Morro dos Ventos Uivantes. E, gente, essa foi uma das minhas maiores surpresas desse ano, sem dúvida nenhuma. E que surpresa agradável. Eu sei que muita gente odeia esse livro, muita gente odeia os personagens de O Morro dos Ventos Uivantes, mas ainda que sejam personagens, são detestáveis, e isso eu atesto pra vocês. Os personagens de O Morro dos Ventos Uivantes são detestáveis, mas é uma experiência divertida, eu acho que eu posso falar dessa forma. É um livro que acontecem algumas coisas muito absurdas, ele é um novelão, basicamente, só que é um novelão que eu acho que se você consegue, de certa forma, separar as atitudes dos personagens das coisas que estão acontecendo no livro, eu sei que é difícil, inclusive, fazer isso, principalmente por conta das próprias atitudes desses personagens, eu acho que a experiência acaba ficando legal. Você não consegue torcer, eu acho, por nenhum dos personagens que a autora ela vai descrevendo ao longo do livro. E eles têm, praticamente todos eles, personalidades bastante fortes e tomam algumas atitudes bastante questionáveis ao longo de toda a narrativa de O Morro dos Ventos Uivantes. Só que eu acho que é uma leitura deliciosa, se eu posso falar dessa forma em relação a esse livro. E eu acho que vale demais ter a experiência. Obviamente, se você é de se envolver demais com um personagem e acaba tomando o partido de um ou outro, eu acho que você vai ter uma experiência diferente, por exemplo, do que foi a minha, que eu acabei não tomando partido de ninguém e só aproveitando aquelas tretas que estavam acontecendo. Uma ótima surpresa, e é isso, Morro dos Ventos Uivantes na 7ª posição. Para essa 6ª posição, eu já aproveito para trazer uma regrinha que eu coloquei internamente para mim em relação aos livros que eu colocaria no top melhores leituras. E é em relação a livros de mesma série e livro de mesmo autor. No caso de livros de série, eu só vou escolher apenas um livro. No caso, o melhor livro que eu li da série vai entrar no top. Se os outros entrassem eventualmente em uma das outras posições, eu tiraria eles e daria espaço para outros livros. O mesmo não acontece para livros de mesmos autores. Então, por exemplo, tem uma autora aqui que ela vai aparecer com 3 livros nesse top 8. Então fiquem ligados aqui. E essa autora é a Taylor Jenkins Reid, e aqui na 6ª posição eu coloquei Carrie Soto Está de Volta, que foi uma experiência que
me agradou demais. Um pouquinho diferente em relação aos outros dois livros que levam o nome de personagens também lá no título. É uma experiência divertida, eu gosto de certa forma de acompanhar tênis, apesar de não acompanhar de fato o esporte competição por competição. E essa temática aqui em Carrie Soto está de volta, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que o livro aí tem alguns probleminhas de soar um pouco repetitivo depois que a Taylor cansa um pouquinho a fórmula dela de descrever as partidas, mas quando ela traz o foco para os personagens ao invés das competições, eu acho que é quando ela brilha, porque é como a Taylor Jenkins Reid brilha na hora que ela vai desenvolver os personagens dela, e o trabalho que ela faz aqui em Carrie Soto é espetacular, então vale demais a experiência, uma experiência divertida e com personagens realmente marcantes, bastante fortes, características da Taylor Jenkins Reid. Quinta posição, uma surpresa para mim também, eu acho que muito mais na época que eu li e ter gostado muito desse livro e por conta dos sustos que eu tomei ao longo dessa leitura, e é Julia Quinn, O Visconde que Me Amava, o volume 2 dos Bridgertons. Para mim é disparado o melhor livro de toda a série dos Bridgertons, e eu gosto muito de como funciona, principalmente a dinâmica entre o Anthony e a Kate. Tem alguns pontinhos, claro, que irritam, principalmente no início, quando o Anthony tem aquela questão dele em relação com a morte. Quem leu esse aqui sabe e conhece o personagem, sabe como é um pouquinho chato, sim, a gente vê o Anthony se martirizar tanto em relação àquilo que ele está falando aqui no início do livro. Mas, gente, que experiência divertida, de verdade. Não esperava ser tão surpreendido por esse livro aqui. Depois disso aqui foi ladeira abaixo, Bridgertons, mas eu acho que o Visconde que Me Amava ficou bem na fita em relação aos demais, e acho que para mim foi o suficiente, pelo menos, e claro, obviamente, para entrar aqui no meu top 8 melhores leituras, top 8, top 9, e entrar aqui na quinta posição. Então eu acho que já tá valendo muito para ele. Na quarta posição, uma outra surpresa muito agradável, mais um casal que eu adorei acompanhar, mais um romance. Então vocês estão vendo aqui o Wesley, leitor de romance, surpreendendo com os romances, na verdade, né? Você tem aqui a Hipótese do Amor, quarto colocado, que eu acabei já dando spoiler sem querer aqui pra vocês. O Visconde que Me Amava, o Morro dos Ventos Vivantes, também a gente pode falar a mesma coisa. Então aqui, a Hipótese do Amor, o que é que eu posso falar? É um hype absurdo desse ano, a galera amou esse livro aqui, como eu também adorei esse livro aqui. Os personagens principais são personagens, na minha opinião, excelentes de se acompanhar. Também é gostoso você a todo momento estar torcendo pelos personagens e você vê a forma com que eles vão tentando driblar esse plano maluco deles de fingir um relacionamento por conta de algo que a Olive tá tentando tramar para a amiga dela, e você vê as consequências de tudo isso acontecendo, e obviamente você coloca como elemento principal aqui dentro dessa obra também discussões em relação ao ambiente acadêmico. Dá uma camada diferenciada para a Hipótese do Amor, que faz dessa experiência não ser totalmente homogênea e só focada assim no romance. Não, a gente tem outras coisas importantes acontecendo ao longo dessa leitura, e é isso que faz dessa leitura ser uma leitura tão divertida e também, porque não, marcante. Eu acho que é um dos melhores livros de romance que eu li na minha vida facilmente. Ter sido surpreendido tão positivamente assim por esse livro aqui já foi suficiente para que ele se tornasse uma das minhas melhores leituras esse ano. Agora no top 3, vamos falar daquela personagem que, você tendo gostado ou não dela, eu acho que você gostaria sim que essa personagem tivesse existido na vida real, porque eu acho que ela seria um ícone de verdade do cinema. E você sabe de quem eu tô falando, né? Eu tô falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, e essa foi uma leitura que me surpreendeu demais nesse ano aqui. Ela foi, junto com um outro livrinho que é o próximo livro a aparecer, a minha melhor leitura do primeiro semestre. Mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo também dispensa qualquer apresentação. É uma experiência que também para mim foi muito marcante. Eu gosto muito de como ela trabalha esses personagens que transitam ali nesse aspecto mais cinzento de personalidade, de atitude e de ser bom ou mal. Eles não são totalmente isso, eles não são personagens perfeitos. Eu gosto muito de livros em geral que fazem isso. Nem sempre os personagens totalmente bonzinhos e mocinhos vão agradar. Eu acho que é até mais difícil também construir personagens assim. Assim como eu acho difícil também construir personagens que são basicamente anti-heróis dentro da própria história. E eu acho que a Evelyn Hugo, ela é uma figura perfeita que resume isso. Ela é uma anti-heroína, mas é uma anti-heroína que você aprende a admirar muito ao longo dessa história. E você, enfim, vai se apaixonando por todas as histórias que a Evelyn Hugo vai narrando, você vai te sentindo raiva dessa personagem, você vai se emocionar com essa personagem e com as coisas que acontecem na vida dela. Então, gente, que personagem fantástica
fantástica, é uma das grandes personagens da literatura nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, e deem uma chance à experiência com Evelyn Hugo, que vale demais, de verdade. Top 2 não tá aqui também, mas foi uma leitura que eu amei demais. Acho que é o primeiro livro conforto que eu posso falar aqui, esse livro no top 2, e é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Gente, que experiência gostosa de se acompanhar. E mais uma vez, acho que um dos grandes destaques que eu posso falar dos melhores livros que eu li esse ano, um ponto muito comum entre todos eles é o desenvolvimento de personagens. Eu falo isso muito aqui no canal. Isso para mim é um ponto fundamental que faz eu gostar ou não de um livro. E eu também já falei milhões de vezes aqui, não é um personagem ser bonzinho, perfeitinho, não. Basta o personagem ser bem desenvolvido para que eu consiga acreditar naquele personagem. E Rádio Silêncio tem muito disso, Evelyn Hugo tem muito disso, os dois primeiros colocados aqui também tem muito disso. E Rádio Silêncio tem aquilo também de ser um livro conforto, é um livro que vai te abraçar totalmente com essa narrativa. Alice Oseman já brilha por Heartstopper, que eu ainda não li, mas Rádio Silêncio ele já faz isso muito bem. Você coloca muito as questões de representatividade, mas você coloca adolescentes vivendo vida de adolescentes ali na escola e tentando descobrir o que quer para o futuro deles. E é uma temática, de certa forma, tão simples, só que o trabalho de narrativa e o trabalho de personagens é que faz Rádio Silêncio ser um livro que brilha tanto, porque você consegue se importar com esses personagens e com a vida deles, e você também se emociona muito com esse livro, você quer estar lá a todo momento abraçando cada um dos protagonistas. Gente, que livro fantástico. Se você também não deu uma chance a Rádio Silêncio, vá dar uma chance a Rádio Silêncio. De verdade, é uma história maravilhosa, emocionante e divertida. Agora vamos lá para os primeiros colocados, que eu não consegui separar, colocar um na primeira posição e o outro na segunda. Não deu. Eu tive que colocar esses dois livros aqui. E quem acompanha o canal sabe de que dois livros eu estou falando. Aqui eu acabarei empatando 3 livros na primeira colocação geral do meu ano, que o primeiro colocado de fantasia, ficção científica, também vai ser nesse sentido. Eu colocarei esses 3 livros juntinhos com as minhas melhores experiências. E esses livros aqui de ficção vão ser Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, e Corpo Desfeito, da Jareid Arraes. Vou falar algo aqui de Daisy Jones and the Six, porque, gente, que experiência incrível, e novamente de personagens incríveis, e eu acho que aqui ela tem um bônus, é a forma diferente com que a Taylor Jenkins Reid escolhe narrar a história da Daisy Jones e da banda The Six e seus componentes. Ela é um livro que se passa meio que no formato de documentário, então você tem a entrevista com os personagens falando as suas versões das histórias que acontecem com a banda. Mais uma vez, não são personagens perfeitos, mas você vai ter vontade de falar poucas e boas para cada um dos personagens aqui dessa história. Mas é o que faz Daisy Jones ser um livro tão marcante. O fato de esse ser um livro que ele transmite tantas sensações, e transmite tanta vontade de você conhecer cada uma dessas músicas, você acredita que essas músicas aqui são grandes obras-primas, você acredita que a química entre todos esses personagens existiu de verdade, assim como aconteceu lá com o Evelyn Hugo, e você acreditar que ela foi uma atriz de verdade. Só que eu acho que é um trabalho que a Taylor Jenkins Reid ela eleva ao nível que ela já tinha apresentado lá em Evelyn Hugo. É fenomenal de verdade a experiência que a gente tem com Daisy Jones. Obviamente que a experiência com um livro e outro vai depender muito, claro, de como você consegue se identificar com o estilo de narrativa próprio de cada um desses livros. Mas para mim Daisy Jones é de fato disparado o melhor livro da Taylor Jenkins Reid que eu li até hoje. E no caso de Corpo Desfeito, eu também já falei muito de como é outra experiência marcante. Você vai acompanhar a história de uma menina que mora no interior do Ceará e é vítima de algumas coisas que machucam muito o leitor ao ler ao longo dessa experiência desse livro, ao mesmo tempo que você não consegue parar. É um livro curto, é um livro que machuca, mas você quer continuar nessa leitura, porque um dos grandes destaques de Corpo Desfeito é a escrita absurda, uma das melhores não, para mim é a melhor escrita que eu vi em um livro de um autor nacional nos últimos anos, disparada a melhor escrita que eu vi em um livro nesse ano, sem dúvida nenhuma. Gente, que habilidade com as palavras, que habilidade em você sentir a verdade dos personagens, de sentir na pele o que os personagens dela estão sentindo.
E eu quero muito dar outras chances para outras obras da Jaridia Heisel. Ela escreve outros livros, ela escreveu outros livros que não estão muito no meu radar, no sentido de coisas que eu costumo ler, que são mais voltados para cordel, poesia, etc. Talvez eu dê uma chance nesse sentido. Eu não sei se ela tem livros de contos, mas quando ela escrever um outro livro de romance ou novela, livros mais curtinhos, eu com certeza vou voando para ler outro livro dessa mulher, porque é um absurdo, de verdade. Talvez o melhor livro nacional que eu li na minha vida. Eu acho que hoje eu posso falar isso. É um livro espetacular. E é isso, gente. Esse é o meu top 8 barra top 9 melhores leituras do ano de 2022. Como eu falei lá no início do vídeo, eu esperava ter mais leituras marcantes. Eu acho que, assim, dos 9 livros que eu apresentei para vocês, eu acho que dá para falar aqui que 5 ou 6, dentro das propostas dele, dentro do que eu costumo ler também, foram livros marcantes de verdade. Outros 2 ou 3... não tanto, mas mereceram obviamente estar nessa lista. Só que eu quero ter mais experiências ainda marcantes no ano de 2023. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se não leram, vão ler cada um deles. Deixa também nos comentários os top 3, top 5 melhores leituras de vocês desse ano, que eu também vou gostar muito de saber. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às 4 e sextas aqui no canal. Fiquem ligados aqui no canal que sexta-feira tem vídeo de melhores fantasias, ficção científica, e eu não lembro se tem livro de terror lá. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.